Pessoal, boa noite. Aqui quem fala é John, do canal John Crypto News. Antes de começar, pessoal, ative o sininho, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês ficarem a par de tudo que acontece no mercado, no mundo cripto. Sobre análise gráficas também, a gente vai ter algumas análises gráficas, para que vocês possam estar operando, para que vocês possam estar a par de tudo que acontece, porquê de algumas criptomoedas estarem subindo, porquê do B-Market, tipo, de tudo que está acontecendo, tá? Os calendários econômicos, a gente faz tudo para ajudar vocês. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, dê aquela força para a gente continuar fazendo esse trabalho para vocês, tá? Pessoal, hoje a gente teve uma atividade do calendário econômico, né? A gente teve o discurso do presidente do Banco Central, Jeremy Powell, né? Era esperado que houvesse muita volatilidade nos mercados no dia de hoje, né? Porém, não houve tanta volatilidade, tá? Até porque o que o mercado esperava que Jeremy Powell discursasse, ele não discursou, que era falar sobre se haveria mais aperto econômico, se haveria mais aumento de taxa de inflação, de juros para combater a inflação, se poderia haver uma corte de juros, etc. Porém, ele não falou. Ele basicamente falou no discurso dele que o Fed, Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, estava comprometido em combater a inflação e que o Banco Central Americano ele é um órgão independente, que ele não ia ficar atendendo o governo, ele não iria estar agradando o governo nem os mercados, né, que na verdade ele ia tomar algumas medidas duras se necessário para que pudesse combater a inflação. Foi basicamente isso. Então, não foi bom, também não foi ruim, né? Se manteve o mercado, para o mercado não foi bom, também não foi ruim. Consequentemente, a gente não teve alguma alteração, a gente teve alguma volatilidade de algumas criptomoedas, porém não foi tão grande volatilidade, tá? O Bitcoin está cotado agora a 17.420 dólares, tá? Exatamente no dia de hoje, 11 de janeiro de 2023, às 2 horas e 17 minutos da noite, da madrugada, né? Hora que eu tô gravando esse vídeo. E o Bitcoin não mudou nada, tá, pessoal? Com o discurso de Jeremy Powell, ele não continua na tendência majoritária de baixa, tá? Nesse B-Market, a tendência majoritária ainda é de baixa. Tá? A gente continua no canal descendente, né? Nessa LTB zona que está acontecendo aqui, tá? Em tempos gráficos menores, o Bitcoin apresentou uma pequena LTA, né, que é essa linha de tendência de alta aqui, tá? Ele está formando. Porém, não se iludam, tá, pessoal? A gente não vai ter um bull market nesse momento, na minha opinião, tá? A gente não tem espaço para isso, até porque a situação macroeconômica não permite, né? O Banco Central ainda falou no ano passado sobre aperto econômico, sobre aperto monetário, sobre aperto de inflação, e que não ia tão cedo cortar as taxas de juros, então, consequentemente, a gente, na minha opinião, a gente está fazendo só um pequeno suspiro, né, um short squeeze, assim como o bull market ele tem momentos de bear market, o bear market também tem momentos de respiro, de alívio de bull, né, market e o short squeeze, para que a gente possa cair mais. Na minha opinião, a gente pode ir até 12 mil, 11.300 dólares, tá? Isso é perfeitamente possível, tá? Então tome cuidado, tá? Eu não estou operando nesse momento, né? Estou acompanhando o mercado, mas não estou operando, porque é muito perigoso, né? É muito complicado investir num período de bear market, né? E quando eu estiver fazendo operações, eu vou dizer para vocês quais operações estou fazendo. E é isso, pessoal, tá? A gente teve durante a semana durante essa semana que iniciou alguma explosão de algumas criptomoedas, tá? De algumas altcoins. No caso, a Lido, por exemplo, pelo que eu estava acompanhando, a LDO, ela é um token de governança ligada à rede Ethereum, tá? E ela teve uma explosão
quando a gente olha para tempos gráficos maiores, por exemplo, de gráfico diário e de gráfico semanal, por exemplo, ela chegou próximo a seu topo histórico, tá? Tipo, que foi de 3,50, ela chegou a 2,55 nessa semana. Tá fazendo uma correção, né, nesse momento, né? O próprio Ethereum, ele começou ele continua, tá, numa linha de tendência de baixa, né? Nesse momento, por exemplo, a gente continuou no B-Market, ele fez uma linha de tendência de baixa, rompeu essa linha de tendência de baixa no período de agosto de 2022. E aí o que foi que ele fez? Ele continuou numa outra linha de tendência de baixa mostrada dessa forma aqui, né? Nesse momento aqui, tá? Topos e fundos cada vez descendentes e consequentemente nesse pequeno momento ele está rompendo, tá? Essa LTB ele tá rompendo aqui. Eu não sei se ele vai lateralizar ou se gerar uma nova LTA ou simplesmente volta a cair, tá, pessoal? Mas assim, não se iludam, como eu repito, a gente continua numa tendência majoritária de baixa, a gente não tem espaço para um bull market, por exemplo, nesse momento. Porém, quando eu olho para tempo gráficos menores, por exemplo, que é por exemplo, um gráfico de 1 hora, tá? Ele está fazendo uma linha de tendência de alta, ele está fazendo topos e fundos cada vez maiores, ó. Topo, fundo, topo, fundo maior que o anterior, lateralizou e ele está seguindo dessa forma, tá? O que é que está acontecendo? Que o Ethereum tá numa linha de tendência de alta e está subindo, ele está cotado a 1.333 nesse momento, 1.333 dólares. Foi noticiado que o Ethereum ele vai lançar um hard fork, tá? Provavelmente em março, que é o Hard Fork Xangai, que é a próxima atualização que ela está prevista para ocorrer pelos desenvolvedores em março. Se tudo ocorrer bem, eles vão fazer uma rede de testes agora, um teste no final de fevereiro. Consequentemente, o mercado já está olhando para isso, já está precificando, tá? Assim como no ano passado a gente teve um período de bull market do Ethereum, um rally de Ethereum durante o bull market, pela mudança da, da rede Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, a gente pode ocorrer nesse momento fazer alguma coisa do tipo, tá? Então fiquem atentos. Eu não é indicação de compra e venda, tá, pessoal? Mas não tô dizendo para ninguém comprar nem vender, tá? Não, pelo amor de Deus, não é indicação de compra e venda. Cada um tem que fazer sua análise e tomar suas decisões. Isso é gerência de risco. Mas as altcoins que estão relacionadas ao Ethereum, elas estão subindo e o Ethereum também está subindo, tá? Na minha opinião, provavelmente deve subir se confirmar essa atualização da rede Ethereum, esse hard fork para março de 2023, tá? E o mercado precifica e consequentemente deve subir o Ethereum e as altcoins que estão relacionadas ao Ethereum, tá? O que a gente tem durante essa semana, pessoal? A gente tem atividades econômicas, tá? Depois da fala do Jeremy Powell, a atividade econômica mais importante que a gente vai ter é durante a quinta-feira, tá? Então prepare-se porque provavelmente a gente deve ter volatilidade nos mercados. Às 9h30 da manhã a gente tem um discurso de Harker, que é um membro do FONC, eu não sei quem ele é, tá? Mas ele deve discursar, falar sobre o FONC, falar sobre as taxas de juros, assim como o Jeremy Powell falou, tá? A gente tem também, que é o movimento mais importante, que pode indicar mais volatilidade no mercado, que é a liberação dos dados de CPI, né, do Índice de Preço Consumidor Americano. Então, se esse índice de preço de consumidor americano, se esses valores vierem acima do projetado aqui, tá? A gente pode ter quebradeira nos mercados, tá? Consequentemente, a gente também tem o pedido inicial do seguro-desemprego, né? Durante o final do ano passado, o Jeremy Powell falou que o mercado econômico, o mercado de trabalho estava muito aquecido e por isso eles olhariam isso para apertar mais a taxa de juros, né? Então o mercado ele vai ficar olhando muito para o mercado de trabalho para verificar se desaqueceu, porque o FONC ele vai utilizar, né?
o mercado de trabalho para precificar a taxa de juros no mercado americano. Então, consequentemente, pessoal, se a gente tiver pedidos iniciais por seguro-desemprego menores do que o último projetado, que é esse 215k também, a gente pode ter quebradeiras no mercado, porque o FONC vai entender que se eu tenho menos seguro-desemprego, eu tenho mais gente trabalhando e, consequentemente, o mercado de trabalho não está desacelerando. E isso pode impactar na, na alta de taxa de juros, tá? A precificação da taxa de juros e, consequentemente, a gente pode ter quebradeira dos mercados, tá? Então, fique atento durante quinta-feira, durante esses dados econômicos, porque o mercado pode ter volatilidade, tá bom, pessoal? E é isso. Fiquem com Deus, tá? Bons negócios para vocês. Mais uma vez, deixe seu like, inscreva no canal, dê aquela força pra gente. E bom trabalho, bons estudos. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima.